Recebo aqui o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, do Progressista, para bater um papo. Primeira entrevista que eu faço com ele em 2022. Bom dia, Marcos, tudo bem? Muito bom dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Acústica. Bom dia aos ouvintes. Um prazer enorme estar aqui nesse primeiro dia útil do ano de 2022. E eu começo já, obviamente, desejando aí saúde, desejando paz, desejando esperança, força para todo mundo. Afinal, 2022 é um ano que todos nós esperamos, né, nos libertar das dificuldades que a pandemia nos entregou, sejam elas dificuldades sanitárias, dificuldades econômicas, né? É um ano que a gente realmente tem que trabalhar ele com muita intensidade para ser um ano realmente de superação. Pois é, temos que superar tudo isso. Inflação alta, taxas de juros altas, a economia de alguma forma se restabelecendo. Mesmo assim, alguns produtos, Marcos, na área de indústria, faltando em matéria de entrega, de matérias-primas, de embalagem, outras coisas mais, né? Verdade. Bom, se a gente começar a apontar o que faltou em 2020, né, principalmente nessas questões ligadas à área de tecnologia, foi o ponto, acho que mais crítico, né? Isso emperrou a produção de eletrodomésticos, tanto linha branca, como se chama, né, até veículos, né, e automóveis, máquinas agrícolas, colheitadeiras. A fila de espera chega em alguns casos a quase 6 meses para entregar uma máquina. Então, o que se quer, na verdade, é que, queira ou não, né, o que se quer mesmo é que 2022 seja um ano onde essas amarras aí sejam arrebentadas, né, por todos. Menos mal que tem pedido para as máquinas a serem entregues. O brabo é tu ter máquina dentro de casa, né, que nós já víamos isso outros anos, e tu não ter pedido. Menos mal que está, pelo menos, o lado positivo de haver pedidos aí. O agronegócio nosso funcionando bem na linha do arroz, principalmente, mas na linha da soja, do milho e de outras sementes aí que depende do calor. Problema da seca aí que tá forte, né, tia? Barbaridade. Verdade. O Estado já está em alerta, né? Hoje, inclusive, tem reunião da Defesa Civil junto com a Emater, Secretaria da Agricultura. Já estamos buscando encontrar também alternativas para o que a gente, infelizmente, vai ver em janeiro. Mas eu reafirmo assim, Fábio, esse é um ano que a gente tem chance realmente de evoluir bastante. Bom, Marco, a Assembleia Legislativa agora, o teu trabalho vai ser até o 31 de dezembro, como deputado estadual, ou antes, se houver alguma alteração. Como é que tu percebe nesses primeiros meses assim, de trabalho, a receptividade de um trabalho bem intenso que tu está fazendo, assim, para, em curto prazo, mostrar que tu está presente, atento, ouvinte para as demandas da região? Eu acredito, Fábio, que fico até o dia 31 de março, agora, na Assembleia Legislativa. Isso por conta de que a vaga de titular da bancada progressista é da deputada Silvana Covatti, que exerce o cargo de secretária da Agricultura. Ela, como ordenadora de despesa, que é na condição de secretária, deve deixar o cargo para concorrer novamente. Então, eu me afasto da Assembleia Legislativa no final de março e possivelmente aí vou me dedicar exclusivamente ao projeto eleitoral, né? A uma campanha eleitoral que não é um trabalho, um empreendimento fácil de fazer, de conciliar, né? Seja com as rotinas pessoais de alguém, da familiar, né, profissional, muito menos questões políticas, né? Cada eleição é uma eleição, o cenário nacional reflete na base. Então, eu acredito que fico até março, mas o que eu posso te dizer assim desse período que eu estive aí, que estou tendo na Assembleia ainda, tem sido realmente de um trabalho muito intenso. Eu coloquei como meta para mim mesmo, né, que esse um ano na Assembleia Legislativa deveria valer por 4. Então, cada semana de trabalho deve corresponder a um mês, em entregas, em resultado, em intensidade. E assim eu tenho buscado corresponder, né, àquelas pessoas que acreditaram, que votaram na gente. Porque muito embora eu esteja na condição de suplente, né, sou o primeiro suplente da bancada do Progressista, eu fiz mais votos que 16 dos 55 deputados que lá estão na Assembleia. Então, por termos de votação ou de representatividade, né, eu tenho, né, muito mais votos do que muitos colegas que lá estão. Então, eu esperei essa oportunidade.
E agora que estou tendo ela, eu digo, vou entregar para aquelas pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, o máximo que eu puder de esforço para corresponder a essa expectativa toda. E assim tem sido. Eu assumi a titularidade de 3 comissões na Assembleia Legislativa: Comissão de Segurança e Serviço Público, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a Comissão de Defesa do Consumidor. Constituí 3 frentes parlamentares: a Frente Parlamentar da Metade Sul, que foi uma experiência interessante, né? Deu um envolvimento da Assembleia inteira com relação aos temas da Metade Sul. Constituí a Frente Parlamentar da Infraestrutura, comecei a abordar esses temas também no Parlamento, né? Saneamento, rodovias, geração de energia, né? Irrigação, que é um tema que a gente vai conversar também aqui hoje, né? E a Frente Parlamentar da Inovação, né? Aproveitando esse momento que o Rio Grande do Sul vai ver agora no dia 28 e 29 de março desse ano, com a Soul Summit, que é a maior feira de inovação que nós teremos, a maior feira de inovação da Europa, que vai estar em Porto Alegre, né, fazendo esse evento. E fora isso, é uma luta constante, né, essa questão dos pedágios, que foi uma batalha que a gente encarou muito. Todo mundo sabe, na primeira semana que eu ingressei na Assembleia, houve aquela informação de que a Ecosul queria colocar 2 praças novas de pedágio na nossa região. Nós fizemos toda uma mobilização e eu aqui registro e faço esse reconhecimento ao trabalho da Acústica, que se engajou junto conosco nessa mobilização. Nós conseguimos sensibilizar a comunidade da Metade Sul, sensibilizar lideranças políticas em Brasília e fizemos com que a Ecosul, né, repensasse e retirasse o pedido dela de prorrogação por mais 10 anos dos seus pedágios na Zona Sul, e ainda a tentativa de empurrar em cima de todos nós mais 2, né, mais 2 pedágios. Conseguimos frear, junto com outros deputados, em articulação ao Tribunal de Contas da União, 2 aumentos consecutivos que estavam previstos de pedágio também na região, e estamos lutando agora para a redução desse valor aos padrões que seriam adequados até o final desse primeiro semestre. E ainda tantas outras frentes, aqui em Camaquã também, isso é um registro que eu faço, né? Até por interlocução aqui com a Acústica, nós buscamos junto à Secretaria de Segurança do Estado a vinda da polícia de choque até a região Costa Doce. O pessoal se acampou aqui em Camaquã, montou uma força-tarefa que foi muito importante para restabelecer a tranquilidade. Tem muita coisa ainda a ser feita na área de segurança, mas essa foi uma iniciativa que nós articulamos, buscamos construir, entre tantas outras. Tu vê quanta coisa... Dá para falar muito mais ainda. Não, mas quanta coisa a gente consegue com empenho, né? Assim, com a profundidade, dedicar nisso, né? E aí é uma constatação que eu falo, não preciso fazer elogios para ti, tu sabe que eu gosto muito de ti, gosto da tua atuação. Muito obrigado. Mas como é importante uma região ter pessoas com o olhar da região, o olhar junto para a região, né? Porque quando tu deriva demais para muitos lugares, tu acaba quase também tendo que dedicar dias e horas para outras coisas, para também se aprimorar, né? E quer dizer, tu falaste aqui 3 minutos só de coisa da região, dentro de um mandato curto como esse. Então, como é importante a todos nós aqui, né? A gente pensar um pouco mais, falar um pouco mais sobre política e falar um pouco mais sobre a questão da regionalização do voto, né? Eu sou voto a favor de nós ter votos distritais, ou seja, não sei como montar esse aspecto, mas eu gostaria de votar em gente assim, da metade sul para cá, eu tenho os candidatos daqui, metade do norte para lá, o outro candidato, ou regionalmente, assim, conforme as comarcas eleitoral. Mas como a gente teria pessoas mais sabedores das nossas coisas diariamente, né? Nós perdemos mais uma vez a chance de uma reforma política de verdade, né, em 2021. Esse foi um dos grandes lamentos que eu tenho, assim, com relação a conjuntura, né, da reforma eleitoral de 2021, porque ela não nos favoreceu de fato, né, como nação. Nós tínhamos aí em pauta o pior dos movimentos, que era o distritão, que era eleger só os mais votados, né. Eu digo, ele seria o pior das alternativas, embora eu teria sido eleito no distritão, né. Eu fui um dos mais votados, mas ele seria um prejuízo enorme para a democracia por várias razões. A primeira delas, porque isso causaria uma grande dificuldade administrativa. Tu imagina, Fábio, são quase 513 deputados federais.
Se um presidente, para poder conduzir um país, tem que deixar um ministério para cada partido, tu imagina tu tendo 513 deputados federais eleitos por conta própria, sem partido, sem grupo, sem base. Tu teria que ter praticamente 513 ministérios. Essa política do toma lá da cá, que tanta gente condena, seria ainda agravada. No Estado não seria diferente. São 55 deputados, hoje são 24 secretarias estaduais. Tu imagina, tu acabaria praticamente tendo que o governador negociar individualmente com cada deputado. Tu não tem um grupo, uma unidade, uma coisa que represente. Isso num dia a dia deve ser muito mais difícil. O ideal seria realmente a ideia de um sistema parlamentarista, né, onde o parlamento indicasse o chefe de governo, né? A gente tem a figura do chefe de Estado e o chefe de governo. Então, o parlamento indicaria o chefe de governo e o ideal também seria ainda replicar o modelo alemão, onde nós tivéssemos o chamado voto distrital misto, onde o cidadão ele tem a chance de dar 2 votos para deputado estadual e 2 votos para federal. Ele pode votar num cara da região e num cara que daqui a pouco defende uma ideia conceitual, sei lá, o cara que defende o agronegócio, o que defende o esporte, o que defende a indústria, ou daqui a pouco até sei lá, num cara folclórico, vai votar no ator do Big Brother mesmo, não tem problema, né? Afinal, política é isso. Só que tu teria essa chance. Na Alemanha eles ainda têm mais um fator ainda, que é o chamado recall eleitoral, né? Que a cada 2 anos se faz uma espécie de uma eleição, uma pesquisa, para medir o desempenho, a satisfação do eleitorado com relação ao representante que está lá. Se ele não tiver no mínimo 50% de aprovação do eleitorado, ele é substituído por outro. Então, o deputado que exerce o papel lá, ele passa permanentemente sendo acompanhado e entregando resultado. O deputado hoje, o deputado, senador, deputado estadual também que seja, hoje em dia é que nem jogador de futebol, né? Fazem aqueles contratos bilionários com o cara e depois não consegue tirar, mas troca o técnico todo ano, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, que nem foi o Grêmio. E muitas vezes é o time que está com problema, né? Então vamos ver. Mas olha, minha alegria, Marco, te receber aqui e saber que o Jerônimo Gergen, deputado federal, está na escuta, nós batendo um papo aqui comigo, dizendo que o Marquinho será um dos mais bem votados no estado e terá o apoio do Jerônimo Gergen aqui para a eleição. Ele mandou um print, está ouvindo a rádio pelo aplicativo aqui, ó. Que coisa boa, olha aí, ó. Tá ouvindo a acústica no aplicativo, um baita abraço, Jerônimo. Acústica longe aí pra caramba. Bom, vamos falar de um assunto que o Jerônimo Gergen, inclusive, vai falar comigo depois, uma pauta federal, e eu quero fazer umas perguntas para ele, porque ele tomou uma decisão também importante, né? Importante para ele e para os eleitores dele, né? Ele não vai à reeleição, ele vai buscar um outro horizonte. Eu achei interessante, claro, ele está guardando as 7 chaves aí, o que ele vai fazer depois, mas a gente já começa a perceber algumas coisas legais assim, mas ele tomou essa iniciativa, e é por isso que eu quero depois bater um papo com ele. Mas na sexta-feira, tu e o Jerônimo mandaram um material para a gente sobre uma decisão do governo federal, uma conquista junto ao governo federal, de a gente avaliar potenciais da nossa região. Há muitos anos atrás, Marcos, só para contextualizar, eu conheci o projeto da usina que iria ser instalada no Rio Camaquã, ali atingindo principalmente o município de Amaral Ferrador, que era Bom Será. Uma coisa de 1970 e poucos, 80, acho que é o projeto inicial, né? E na época eu tentei me aprofundar para tentar entender as pontas a favor, ponto contra. Sempre tem muita gente dos dois lados nesse sentido, né? Acabou por a usina do Bom Será não acontecendo, não saindo. Sim. E daquele momento para cá, eu não sei se futuramente foi bom ou foi ruim. Tá, então vamos lá. Nova agora, um novo estudo. É uma coisa também que já está sendo pensada há muitos anos, mas se conquistou agora, pelo menos o pontapé inicial para estudar a viabilidade de nós aumentarmos a área de irrigação, que é uma das coisas que diferencia muito a nossa região das demais regiões do estado, é nós ter possibilidade de fazer irrigação, principalmente utilizando a gravidade como a maior fonte, né, de energia, energia sem precisar gastar energia mesmo, para botar água na lavoura.
Sutil, barragem do Arroio Duro, é isso? É isso aí, Fábio. Eu acho que essa pauta aí tem mais de 15 anos. Eu trato esse assunto porque eu estava como prefeito ainda em Sentinela do Sul, lá em 2005, e ouvi esse assunto, né, de várias lideranças do agronegócio aqui de Camaquã. Na época, recentemente, nosso querido amigo aí que faleceu agora, o Almiro Bride, era uma das pessoas que batalhava muito por essa oportunidade de ampliar a capacidade de produção hídrica de Camaquã. Nós já temos na barragem do Arroio Duro talvez uma das obras mais importantes da história de Camaquã, né? Porque ela garante o abastecimento de água para uma população significativamente grande, né? Camaquã, a área urbana, ela é de maior densidade populacional. Fora isso, a barragem do Arroio Duro oportunizou que muitas áreas aqui do município que não teriam alternativas de produção pudessem ser convertidas em lavouras de arroz, em lavouras de soja, pudesse ampliar a produção também da criação de gado. Então ela é talvez a obra mais importante da história de Camaquã em termos de infraestrutura, né? Não conheço outra obra que tenha tanta relevância para o desenvolvimento da cidade como a barragem. Se cada cidade do estado tivesse algo semelhante a isso, nós certamente teríamos um ponto extremamente importante. Mas o ponto que diz respeito aqui ao Sutil, e o que todo mundo luta aí dentro do setor rural aqui de Camaquã e região, é a possibilidade de construir mais um barramento, que seria uma comporta no Arroio Sutil, né, conseguindo assim garantir mais reservas de água, né, reservas hídricas, que vai se conectar também a gestão que é promovida aqui pelos usuários do Arroio Duro, e aí expandir as áreas irrigadas de Camaquã. Essa discussão, ela, né, volta e meia ela entra na pauta. Acho que já deve ter entrevistado aqui, né, o presidente da Associação dos Usuários do Arroio Duro, hoje é o Vozear, teve aqui entrevistando há pouco tempo aqui o Álvaro Ribeiro, o Celso Bartz, que é o presidente da Associação dos Arrozeiros, o Paulinho, ali do sindicato. Todos eles trabalham muito por isso, lutam muito por isso, porque sabem o quanto isso vai agregar de fato para o município. Vai gerar mais empregos, vai gerar mais renda, vai gerar mais receita para a cidade, mais receita pública, inclusive. Só que nada se tinha assim de concreto, né? Não tinha um estudo, não tinha algo que pudesse apontar o quanto tem de capacidade de armazenamento de água ali naquela região, o quanto de áreas poderiam ser irrigadas através dessa barragem e se ela teria ou não a oportunidade de ser utilizada para um outro fim, como por exemplo geração de energia. É um estudo caro, né? É um estudo aí que beira 2 milhões de reais e que até então vinha sendo discutido, tentar encontrar alternativas, né? O pessoal buscava junto à prefeitura, a gente sabe das limitações que o município tem, né? Buscava esse apoio também federal. E o ano passado, em fevereiro, numa vinda aqui do deputado Jerônimo para Camaquã, estávamos presentes, nos reunimos no primeiro momento ali na sede da aviação, do Kiko ali, né, da aviação, aqui atrás aqui da Santa Lúcia. Isso mesmo. Né, fizemos uma conversa ali, depois fomos até a UD, um encontro que foi promovido, né, organizado pelo vereador Ronaldo Guim, pelos outros colegas ali. Tivemos ali uma oportunidade de conversar, apresentar, detalhar o projeto. Eu ainda não estava na Assembleia Legislativa naquela oportunidade, mas foi traduzida a ideia do que se esperava. Naquele encontro, o deputado Jerônimo voltou, né, para Brasília com um projeto embaixo do braço e começou a fazer essa articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Na sequência, eu acabei assumindo como deputado estadual, né, assumi no início de abril na Assembleia Legislativa e me somei na condição de parlamentar nesse movimento. E a gente vinha acompanhando, né, o que vinha acontecendo em Brasília. Tivemos reuniões com o ministro chegou até a cogitar a possibilidade de vir a Camaquã antes do final do ano, aproveitando essa motociata que o presidente ia fazer para conhecer o local, ver o que se tratava. Acabou não se confirmando a vinda dele. Agora, no final do mês de novembro, ali pelo dia 15 a 16 de novembro, tivemos um outro encontro com o senador Luiz Carlos Reis, que também tem as portas abertas em Brasília, que se somou nessa frente junto conosco. Entregamos um documento que foi assinado pelo nosso gabinete, com, né,
uma demanda que veio nossa, do senador Luiz Carlos Reis, do presidente da Farsul, do presidente aqui da UD, do presidente da Associação dos Arrozeiros, do presidente do Sindicato Rural, e esse documento se somou àquele pedido inicial lá do deputado Jerônimo. E no dia 31, Fábio, por volta do meio-dia, o Jerônimo estava de plantão em Brasília, trabalhando naquele momento, ele me manda aqui uma mensagem por volta do meio-dia e 15, aconteceu, deu certo. Desse valor total dos 2 milhões de reais que precisa para fazer esse estudo, da capacidade, né, do que seria esse barramento do arroz sutil, 714 mil reais já foram empenhados. E foi contratada a Universidade de Santa Maria, o que para todos nós é muito bom. Se fosse uma empresa privada, não seria ruim, mas poderia gerar, sei lá, alguma especulação de que isso teria algum outro caráter, um outro foco, alguma especulação econômica. Quando se traz uma instituição de ensino e pesquisa, nós estamos garantindo um estudo realmente de alta qualidade, de uma universidade que é do nosso estado, que conhece o nosso território, que já andou por aqui trabalhando. Então esse estudo que começa a ser desenvolvido a partir, né, desse primeiro semestre de 2022, vai ser um documento que vai dar base para a Associação dos Usuários do Arroio Duro, para o Sindicato Rural de Camaquã, para o próprio município de Camaquã, para a prefeitura. E municípios que estão juntos, que é o Dom Feliciano. Vai dar base para um estudo. Aí vai poder se fazer audiência pública, entender exatamente os impactos positivos que vão trazer, e aí começar um movimento de captação para a construção desse projeto, que estima-se aí na ordem de uns 20 milhões de reais, né? Que pode ser recurso tanto público, privado, mas pode ser também uma concessão para a iniciativa privada, como está acontecendo em outros lugares, que estão fazendo as PCHs, que é as pequenas centrais hidrelétricas, que geram energia, obviamente geram receita para a cidade de origem, e aí a gestão depois da água é feita pela Associação dos Usuários. Olha, esse assunto é um assunto que me chama muito a atenção para que a gente possa pensar. São 9h54, eu vou ficar um pouquinho mais com o deputado estadual Marco Vinícius aqui com ele. Eu estava procurando, enquanto ele estava conversando, eu conheci uma realidade, Marcos, num evento da Federação, isso há muitos anos atrás, tá? A Federação fez um trabalho, uma visita, uma interiorização chamada, e eu acompanhei uma série de empresários numa cidadezinha chamada, naquela época, assim, era uma cidade do tamanho, do porte de um Arambaré, um pouquinho maior que Arambaré. E a cidade chama-se Aratiba. Eu fui conhecer a cidade quando estava lá, no princípio da construção de uma usina hidrelétrica naquela região. Pude conhecer também, na volta que nós demos lá, de uma região onde uma cidade chamada Itá, no norte gaúcho e sul catarinense, seriam afetadas. Essas duas cidades foram afetadas. A cidade de Itá, por exemplo, com a criação da barragem, ela foi 100% submersa. E eles tiveram, a empresa, ou a indústria que foi construir a barragem, reconstruíram uma cidade nova chamada Itá, do outro lado, nas margens da parte de cima da barragem, essa hidrelétrica. Depois do intervalo eu sigo falando um pouquinho mais sobre o que era antes, a expectativa da população, os contras, a favor na época, e o que é hoje, Itá e Aratiba. E o deputado Marco Vinícius fica comigo mais um bloco para nós bater um papo sobre isso. O deputado estadual Marco Vinícius de Almeida, e agora eu estou batendo um papo com ele no intervalo sobre a usina de Itá, que eu conheci há alguns anos atrás, e Itá e Aratiba, mais ou menos ali, bem a divisão daqueles dois municípios. Tu chegaste a ver a obra lá, ou Marcos, ou tu já conheceu depois da obra pronta? Eu conheci depois da obra pronta o município de Aratiba, mas eu acompanhei as obras do município de Alpestre, né, nessa nova obra que foi feita, se não me engano, foi concluída ali por volta de 2012, 2013. Claro, óbvio, mudou totalmente a realidade dos municípios da região, injetou dinheiro vivo no caixa das prefeituras, que acabou virando serviço de saúde, educação, né, de infraestrutura para a cidade. Mas tem que registrar que esse projeto ele não chega nem a um quinto do que seria o porte de uma barragem daquelas. Mas o que eu te digo assim, ó, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a maior parte da população de Itá, que foi onde foi a cidade inteirinha ficar dentro, né?
população de Itá, no primeiro momento, deve ter sido horrorizada com a proposta. A população de Iratiba também deve ter sido, porque foi inundado, foi muito grande a usina lá. Mas eu conheci ela ainda em construção e pude perceber muita coisa que iria ser alagada, outras obras que foram feitas, essas coisas. Mas eu fico imaginando o seguinte, quando tu põe uma primeira visão do negócio, geralmente a gente, né? Eu sou contra. A gente é mais ou menos assim, né? De não aceitar muita mudança. O município de Cerro Grande do Sul, há uns anos atrás, teve uma proposta de fazer uma barragem que poderia gerar melhor irrigação, poderia até ser geradora de energia, e aquela região toda ali não aceitou a proposta. A usina de Bom Será, que era aqui no Camaquã, com o Amaral Ferrador, também na época foi muito questionado e o pessoal abriu mão, não quis fazer isso. Essa interligação do Arroio Sutil com a barragem do Arroio Duro, nos estudos iniciais, assim, sem oficialmente acontecido, traria grandes benefícios tanto para a região toda do alagamento, como também para trazer essa informação de melhorar a qualidade e fazer a manutenção de água dentro da barragem. Alex Soares chega aqui agora, o comandante do Conexão Rural. Ele sabe tudo. Bom dia. Sabe tudo, Alex sabe Soares. tudo o projeto. Deixa eu contar um pouquinho. Na semana passada eu falei com a presidente da FEPAM, eu estou dizendo para o Marcos agora, Alex, e ela, no bate-papo lá, ela se lembra por que Camaquã, há muito tempo atrás, já não buscou fazer microgeração de energia com água proveniente da barragem do Arroio Duro. E já teve várias colocações que a barragem ela seca no inverno, não tem água suficiente, no verão tem muita água, não tem uma consistência de água, uma constância de água o ano inteiro. Mas tudo são questões a serem estudadas, ventiladas. Eu acho que tu fechar os olhos e os ouvidos para estudos que podem vir a beneficiar, eu acho que é uma coisa ruim, né? As mini hidrelétricas que eles chamam, né? Tanto que quando foi colocado, né? O Marcos é testemunha disso naquela reunião, Marcos. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Alex. Em Porto Alegre, a alternativa que foi dada pelo senador Reis foi essa, né? Sim. Quer dizer que hoje, aquela ideia das grandes hidrelétricas, elas não têm mais sentido, né? Até porque são obras faraônicas. Até eu estou lendo um livro, Fábio, sobre o nome do livro, a organização que fala sobre as relações tortuosas da Odebrecht com o governo e das empreiteiras ao longo do tempo. Empreiteiras todas, né? E tinham as empreiteiras que eram as barrageiras, que eram 4 e 5, André de Gutierrez, Camargo Correia, que só pegavam barragem, mas coisa assim, e na época... 3, 4 bi, 40 bi, e que sempre tinha uma suplementação 3 vezes maior, né? Sim. Então era um absurdo, né? O que se fazia com dinheiro público, e isso em 1970, 60, a gente está falando da época do regime militar também, né? Então todos os regimes foram assim, seja democrático ou não. E aquela ideia dessas obras, elas não têm mais sentido. Então hoje, qual é a ideia, né, Marcos? São essas pequenas usinas que abastecem bastante. PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Aqui em Teutônia, a região de Teutônia, tem a Sertel, que é uma empresa que já teve em Camaquã uma loja, mas eles têm o grande perfil deles, é geração de energia. Para o pessoal que não conhece, a Sertel é uma mini CE, vamos botar assim na época, assim. Fazia geração, vendia luz, vendia energia, cobrava, né? Só que os caras se deram conta que os pequenos rios, riachos, arroios que tem ali, tudo poderia ser gerado energia, e os caras começaram a investir em pequenas usinas. Nós temos em Taquari, que chega a abastecer, inclusive, o município de Barão do Triunfo, a Sertaja, que também faz a gestão do rio Jacuí, do rio Taquari, e tem o mesmo perfil. Deixa eu só abrir um parênteses aqui da entrevista, boa entrevista, aliás, da nossa presidente da FEPAM, Majore Kaufmann, isso? A parte que eu sublinho é quando ela disse que os mapas que serão usados pelo Estado, os cartográficos, né, que eles chamam, que é para definir o que é canal que foi mexido pelo homem, o que é canal da natureza.
até junho, ou seja, ela falou até o último dia do primeiro semestre, já vão estar sendo utilizados esses novos mapas, né, que foi um pedido das entidades do setor rural, para que não haja, né, perdas até inclusive de produção. Né? Quando houve a pergunta, ela justamente, depois ela disse, não, isso nós temos que resolver, diz ela. Eu estou com um amigo, o Thalisson Lempé, que foi subgerente do Banrisul aqui de Camaquã, hoje ele mora no norte do estado, foi nomeado gerente lá, ele estava falando sobre Machadinho, ó. Construído, agora está sendo construído um parque termal lá, com dinheiro da barragem da usina de Machadinho. Quer dizer, os desdobramentos das coisas que vão acontecendo ao longo da usina. Mas, ô Marco, 2 milhões é o investimento inicial, 700 e poucos mil foram confirmados na última sexta-feira. Para o estudo, Universidade de Santa Maria, que vai fazer o estudo. Isso, qual é a ideia de termos assim um estudo mais ou menos encaminhado ou já pré-soluções para esse projeto aí? Olha, no contrato, até eu encaminhei para o Alex a cópia do contrato que foi feito com a Universidade de Santa Maria, o início é para ser dentro do primeiro semestre desse ano e a empresa tem no máximo, a universidade, melhor dizendo, tem no máximo 24 meses para a entrega dos estudos. Diferente do que aconteceu nesse caso que tu relata, lá que envolveu Amaral Ferrador e Cerro Grande do Sul, né, nesse caso pontual do arroz sutil, é que nesse nós teremos estudos. Em Cerro Grande do Sul, em Amaral Ferrador, foi muito desejo, foi muita paixão, mas sem algo concreto, algo né, plausível que tu conseguisse pegar na mão um estudo para ver o impacto ambiental disso, o impacto econômico, seja o positivo ou algum prejuízo que pudesse ter, a capacidade de armazenamento, a capacidade de produção, a capacidade de irrigação e até mesmo a possível capacidade de geração de energia. Sim. Isso nós vamos ter. Camaquã vai ter aí um kit de materiais depois desse estudo que vai conseguir nortear o futuro, né, daqui para frente. É um investimento alto, como eu disse, são mais de 2 milhões de reais o custo total, 714 mil reais só no empenho de assinatura, foi garantido agora no dia 31. Então, talvez, acho que o principal recurso repassado, né, assim, de investimento ao município de Camaquã ao longo de 2021. Aqui na escuta com a gente estão os vereadores, o Wilson Meirelles, o Ronaldo Guim e o Vitor Azambuja, né? Eles estavam me passando aqui, eu até perguntei quanto que entrou de emenda parlamentar aqui no geral. Eles mandarem áudios aqui, eu não vou conseguir ouvir os áudios, né? Um me coloca, acho que a maior emenda aqui que chegou foi uma emenda de 500 mil, né, de um deputado. O outro disse, teve um outro deputado que mandou 400 mil. Bom, ok, mas esse projeto aqui é sem dúvida alguma o maior investimento federal feito ao longo no ano de 2021 para Camaquã. Eu acho que é uma coisa interessante. Eu posso fazer uma pergunta, Fábio? Pode. 2 perguntas, na verdade, Marcos. 750 o pessoal acha um pouco mesmo, sendo esse valor, né, comparado com outras emendas grandes, até porque o estudo é 2 milhões. Eu não acho pouco, eu acho realmente que foi mais do que tudo simbólico, né, porque ele dá início a um projeto que só era projeto até então, só ideia, né, passa a ser um projeto. Outra coisa, Marcos, até que ponto a ingerência do município, que é o ente que vai gerir os recursos, que é o caso de Dom Feliciano, pode barrar ou não uma futura obra? Bom, nesse caso, o estudo é feito pela Universidade de Santa Maria. Isso independe, né? Isso independe de vontade isso independe, porque acaba-se com controvérsias, com discussões muitas vezes sem base, né? Porque aí tu acaba com paixões, né? Eu sou contra a barragem, eu sou contra a central hidrelétrica, eu sou contra a irrigação, bom, né? Ou eu sou a favor. Tu tem um estudo feito por uma instituição de ensino e pesquisa. Eu digo, não é nem um estudo feito por uma empresa privada. É para uma instituição que não tem nada a perder ou a ganhar com isso. Ela vai entregar algo realmente muito qualificado, né? Aqueles que acreditam na ciência, nós estamos, de alguma maneira, trabalhando com uma instituição de ciência, né? De estudo e pesquisa, que é a universidade. E vai entregar aí ao setor rural da região essa chance de ser, quem sabe, aí a região com a melhor gestão hídrica de todo o Brasil. Eu não conheço outra região que consiga gerir, né, tão bem quanto a região de Camaquã. E me parece que também a própria zona urbana ganha também, porque no momento que se aumenta a oferta de água, tu passa a ter mais água, lógico. Né? Com certeza. Não é só o campo. Com certeza. Eu falava aqui, Alex, antes de tu chegar, que acho que a obra mais importante da história de Camaquã é a barragem do Arroio Duro.
Não conheço outra obra de infraestrutura feita em Camaquã que seja tão importante quanto essa. Primeiro porque ela dá uma capacidade, né, de abastecimento de água para a população de Camaquã, que é consideravelmente grande, né, a população urbana grande, expressiva, e trouxe um desenvolvimento gigantesco, né, para essa área toda de várzea que a gente tem aqui, que muitas vezes tu tinha campos que não tinham condição nem de criar gado, né, e com a irrigação que tu conseguiu oportunizar, açudes que foram feitos, barragens, pequenas barragens nas propriedades privadas. Então eu acho que é a principal obra. E ter chance de gerir ela, né, com mais investimentos, eu acho que é algo que raio, né, é algo que Camaquã não pode de maneira nenhuma desperdiçar, e que os municípios da região que vão ser beneficiados, como Dom Feliciano e Arambaré diretamente, talvez o município de Cristal fosse também beneficiado, né, acho que ampliando a capacidade, né, tem essa chance aí de ter expectativas de aumentar a produção significativamente, aumentar a economia, gerar mais empregos e, como eu digo, aumentar a receita pública. Porque se uma cidade arrecada mais, ela investe mais em quem mais precisa, né? Que é o cidadão mais pobre, mais humilde, que precisa de mais saúde, mais assistência social, mais educação. Não, o negócio é muito interessante. Marco, vamos fazer o seguinte, eu acho que o pontapé inicial foi dado, como tu disseste, né? Inicia seus estudos, tem que se aportar outros recursos depois para complementar esse valor todo, né? Mas eu acho que é importante a gente começar a entender um pouco mais os prós e os contras disso, né? E principalmente a população das regiões onde nós estamos falando, que poderia ser atingida positivamente ou negativamente com esse negócio, converse entre si, entende? O que é legal nisso? O que é bom nisso? Isso traz benefício? Que tipo de benefício? Quais as coisas positivas podem acontecer? E nisso nós temos que falar sobre geração de energia, sobre dinheiro público, sobre turismo, segurança de água, que eu acho uma coisa interessante também. Nós temos que pensar sobre isso, né? Na segurança nisso. Tantas coisas boas que podem acontecer em torno dessas coisas, né? É verdade. Obra, né? Tem tanta coisa legal, né? A gente tem que trabalhar nesse sentido. É verdade. Eu estou realmente assim, né, Fábio e Alex, bastante contente, bastante feliz com essa iniciativa, porque quando nós fomos procurados para acompanhar, para ajudar, para dar suporte nisso, foi um pouquinho antes de eu assumir como deputado estadual, no encontro que o Kiko aqui da aviação organizou, junto com o Jerônimo ali na UD. O vereador Ronaldo Guim agilizou o espaço. E quando se apresentou a ideia, eu te digo assim, eu confesso que olhando assim para o semblante de alguns dos que estavam ali, alguns achavam até, não, é mais uma reunião para falar do mesmo assunto, que acho que há mais de 15 anos se trata. Dali para diante, né, tivemos acho que 2 reuniões com o ministro Rogério Marinho, que nos atendeu super bem, foram reuniões online. Depois essa entrada em campo que o senador Luiz Carlos Reins deu, o Jerônimo capitaneando o projeto em Brasília. Trabalho de muitas mãos, né, Marcelo? E agora, né, se configurando em verdade esse esforço, né? Então, é algo que vai realmente trazer muito benefício. Eu fico realmente feliz porque hoje, hoje é dia 3, né, de janeiro, eu estou completando 10 meses na condição de deputado estadual. Então, nessa passagem curta aqui na Assembleia, poder de alguma maneira deixar as nossas digitais em um projeto que pode contribuir muito com o futuro de Camaquã. Eu acho que o que todo político deseja, quer, né, fazer algo e deixar a sua passagem, seu legado, não se tornar algo em vão. Então eu fico feliz de ter deixado essa contribuição e quero de público aqui cumprimentar o esforço, né, de toda a equipe do setor rural de Camaquã que esteve envolvida, cumprimentar aqui com muito reconhecimento o trabalho do Celso Bartz, que eu falei com ele na sexta-feira, cumprimentar aqui o Vozear Longaray, né, o Álvaro Ribeiro, que também esteve sempre à frente desse trabalho todo, cumprimentar o Paulo e a Tereza, né, a nossa querida presidente, os dois, né, sempre presentes no sindicato, porque foram pessoas que a gente articulou e conversou bastante durante esse período, né, tanto o Paulinho como a Maria Tereza. Então, deixo esse abraço, esse registro e, claro, também o reconhecimento aqui, a nossa gratidão, a parceria, né, com o senador Luiz Carlos Reins, o deputado Jerônimo Guerin, que acho que vai entrar contigo no ar depois, deve estar na escuta ainda, que independente de estar se despedindo da Câmara dos Deputados, ele não se despediu dos compromissos assumidos. Dia 31 de dezembro,
o último dia útil do ano, ele estava lá em Brasília acompanhando, monitorando de perto essa liberação de recursos. Tem uma turma aí que está fazendo um movimento para ele não deixar a Câmara, hein? Que bom, né? Que bom isso aí, né? Mas é bom. Eu gostaria muito que o Jânio tivesse a chance de ser o nosso senador, né? Eu tenho, sabe, essa amizade, um carinho especial com ele. A gente se conhece, eu conheço o Jânio desde os 18 anos de idade. Eu tinha 18, ele tinha 20 e poucos. Ele é muito sempre foi um grande amigo, uma das minhas principais referências, influências políticas. Sair da política, né, realmente vai ser um buraco enorme que deixa aí no nosso estado, né? Mas eu concordo com ele que o político não pode fazer carreira, né? Fazer disso uma profissão. E ele, com 20 anos de mandato, aos 45 anos de idade, já tem muita coisa feita. Ficar mais 4 anos num ambiente que daqui a pouco não vai estar entusiasmando, gerando, né, esse interesse, talvez seja ruim, realmente, até para a política, né? Então ele está dando um gesto aí de abnegação, desprendimento, que é importante para todos. Então deixa esse abraço, Alex, te agradecer muito também, porque o Alex foi um dos caras que dizia: Marcos, toma conta disso aí, olha isso aí, cara, isso é importante. Eu disse: não, estou de olho, estou acompanhando. E agora a gente chega na virada de 2022 com essa boa notícia. Eu me surpreendi. Muito bom. Eu acho que surpreendeu a todos, né? Bom, Marco Vinícius, obrigado por enquanto. A gente volta a falar a qualquer momento. Com certeza. Obrigado, Fábio, Diego, obrigado, Alex, a toda a equipe da rádio, os ouvintes. Um bom e feliz 2022 para todos.